Olá pessoal, vamos aqui para uma questão clássica, certo, de progressão aritmética, em que diz o seguinte, né, vamos fazer aqui a leitura vagarosamente e entender o que é que está sendo solicitado, tá bom? Então vamos lá. Em um dia de treinamento, um ciclista percorre 40 quilômetros na primeira hora, 34 quilômetros na segunda hora, e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Quantos quilômetros ele terá percorrido após 6 horas de treinamento? Bom, o que a gente precisa entender aqui nessa sequência, nessa progressão aritmética? Na primeira hora, né, ele percorreu 40 quilômetros. Na segunda hora, 34 quilômetros, certo? Então tem aqui uma progressão aritmética em que ela é decrescente, de 40 foi para 34. Então a razão dessa progressão aritmética, a razão dessa progressão é exatamente igual. 34 menos 40 vai ser menos 6. Né? Então a razão dessa progressão aritmética ela é menos 6. Só que aí ele quer saber quantos quilômetros ele terá percorrido após 6 horas de treinamento. Se na primeira hora percorreu 40 quilômetros, na segunda hora percorreu 34, ele quer saber quantos quilômetros terá percorrido em 6 horas, seguindo esse padrão, né? Então nós vamos usar aqui a fórmulazinha do termo geral da PA e descobrir qual é o sexto termo dessa sequência aqui. Tudo bem? Então vamos lá, né? Qual que é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética? A n é igual a 1 mais, abre parênteses, n menos 1 vezes a razão. O AN é o valor que eu quero descobrir, né? Que no caso é o A6, o sexto termo. O A1 é 40, mais N é a quantidade de termos que tem essa progressão. No caso, se eu quero saber o sexto termo, isso significa que N é igual a 6. Tudo bem? Menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? Menos 6. Eu acabei de ver ali, né? Então, fazendo essa conta, como é que vai ficar? O A6 é igual a 40 mais, aí resolveu parênteses, 5. 6 menos 1, 5. Vezes menos 6. Então, isso aqui significa que o A6 é igual a 40. Aí, mais com esse menos vai ser menos 5 vezes 6, 30. Ou seja, o A6, o sexto termo é 40 menos 30, 10. 10 o quê? 10 quilômetros. Ou seja, gente, a minha alternativa correta para essa questão é a letra A, né? Então, veja só, né? A gente pega uma progressão aritmética decrescente. É primordial a gente saber qual que é a razão dessa progressão aritmética. No caso aqui é menos 6, que a gente viu, que é o segundo termo menos o primeiro, né? A gente sempre faz isso na progressão aritmética, na PA. E aqui é a fórmula do termo geral, que é sempre essa, e a gente calcula qualquer termo. No caso aqui a gente calculou o sexto termo, mas podia ser qualquer um, né? E aí no caso aqui eu descobri que o sexto termo dessa progressão aritmética é 10. Vamos comprovar isso, né? Vamos fazer aqui a sequência. 40, aí depois diminuiu 34, né? E daqui qual seria o terceiro termo? 34 menos 6, né? Que seria 28. Aí 28 menos 6 seria 22. 22 menos 6 seria 16. E 16 menos 6 seria 10. Pronto, é aqui onde eu estava. Agora conta comigo quantos termos tem essa sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bingo, né? Então, é dessa forma que a gente pode calcular. Às vezes as pessoas consideram que calcular a sequência já de imediata
é o caminho mais fácil. E realmente, para algumas pessoas que têm dificuldade, é o caminho mais fácil. No entanto, só é viável usar isso quando a progressão, no caso, ela é pequena. Se eu, por exemplo, quisesse saber aqui dessa progressão, o centésimo termo dessa progressão aritmética, a gente ia gastar um tempão fazendo a sequência toda, né? Então, utilizando a fórmula do termo geral, a gente ganha tempo, tá? Não que isso aqui seja errado, mas é sempre viável a gente tentar aplicar a fórmula, porque em casos específicos de progressões muito grandes, o uso da fórmula é sempre o mais recomendável. Tudo bem? Eu já tive alunos que consideravam assim o jeito mais fácil. No entanto, eu como professor recomendo usar a fórmula, né? Embora eu não tenho nada contra usar assim na manha, né? Como se diz. Usar a sequência e só diminuindo aqui no caso, né? Menos 6, aí vai descobrindo cada termo. Mas quando é uma sequência pequena, sem problema nenhum. Porém, se a sequência for muito grande, como acontece bastante, aí não é muito viável. Certo? Então, isso aqui foi o vídeo de hoje, tá bom? E espero que tenha entendido, né, essa questão, essa resolução. E até os próximos vídeos.